Aê, parou? Aê. Rápido. Beijo. Esse aí sou eu. Vai. Sou eu com meu ego, achando que podia fazer tudo na trilha e acabei me acidentando. Esse foi, eu acho que, um dos piores acidentes que eu tive até hoje, Vem pra cá, vem. desde que eu voltei a andar de mountain bike fazem uns 3 meses. Esse acidente podia ser fatal, mas graças a Deus eu tinha queridos em volta de mim que se preocuparam, cuidaram de mim, estiveram comigo até eu poder me levantar. E quando eu podia me levantar, eles me ajudaram a levantar e prosseguir. Por incrível que pareça, eu continuei nessa trilha, mesmo depois desse acidente. Há 30 anos, mais de 30 anos, eu exerço função ministerial, com Ministério de Louvor, tocando, cantando, ministrando, às vezes também compondo, gravando. E 6 anos atrás eu vim para os Estados Unidos e logo fui convidado a dirigir louvor em uma igreja americana para cultos brasileiros. Me tornei o diretor de música para culto brasileiro ali, naquele local. E naquele local, eu dei de tudo de mim, assim, eu entreguei tudo. Minhas finanças, meu tempo. Passamos por várias turbulências. Era pastor com depressão, troca de corpo pastoral, divisão na igreja, troca de corpo pastoral novamente, com troca de toda a liderança da igreja, pandemia. E no meio de tudo isso, eu comecei a me frustrar com algumas coisas. Meu ego acabou me derrubando, assim como me derrubou na trilha. Eu acabei saindo dessa igreja de forma súbita e fiquei frustrado, decepcionado com pessoas, decepcionado com a igreja, com a organização. Eu resolvi que eu não ia mais exercer qualquer função ministerial. Já tinha feito tudo. Para quê? Eu não precisava mais daquilo. Mas Deus não tinha desistido de mim. Eu tinha desistido da igreja. Nunca desisti de Deus, entenda? Eu sempre tive minha rotina de adoração, continuei tendo a mesma vida de santidade, com seus altos, seus baixos. Não sou perfeito, também cometo pecados, assim como todos. Mas nunca abandonei a fé. Eu só abandonei a igreja, abandonei a missão. Para mim estava tudo bem. Passado alguns meses, um amigo sugeriu que eu comprasse outro instrumento porque eu tinha vendido todos os meus instrumentos, vendi todos os meus equipamentos. Um amigo sugeriu: poxa vida, você sem aquele vermelhinho, não é nada, né? Compra outro vermelhinho. Minha mulher me incentivou, né? E eu comprei esse teclado vermelhinho. Eu já tive desse teclado antes, é um instrumento muito bom, todo mundo gosta de tocar nele. E o instrumento ficou aqui em casa, não sabia nem o que fazer com ele. Depois eu comecei a receber alguns convites, tocava aqui numa igreja, em outra, participava de um ministério ou outro, mas nunca consegui me conectar de volta à igreja. E de repente eu me vi buscando por essa conexão. Mas eu percebia que conforme eu ia em uma igreja ou outra ministrar, ou me comprometia em ajudar aqui em um ou outro ministério, apesar de eu não me conectar, Deus estava ali, porque Ele não tinha desistido de mim. E Ele estava já me moldando para o que Ele queria preparar para mim. Determinado dia, eu comecei a refletir sobre tudo isso, e eu já estava orando para que Deus me libertasse desse sentimento e me levasse de volta para o centro da vontade dEle. E Deus falou muito forte comigo. E aí naquele dia eu peguei o telefone, liguei para esse pastor com quem eu me decepcionei, e eu disse para ele: pastor, me perdoa. Eu entendo que não foi você que me decepcionou. Eu me decepcionei por causa das minhas expectativas. Foi meu ego. Porque eu quis ouvir meu ego. E aí eu tava igual a criança mimada. Se não for do meu jeito, não quero. Eu deixei de me submeter. Por quê? Por causa do meu ego. Porque a minha expectativa não era aquela. A minha expectativa não estava alinhada com o propósito. Enfim. A partir daquele dia, eu entendo que Deus começou um processo diferenciado na minha vida.
Eu fui depois convidado a conhecer a igreja da Lagoinha. E desde o primeiro dia que eu entrei na igreja da Lagoinha, Deus começou um processo muito sobrenatural na minha vida. No segundo ou terceiro culto, foi um culto que eu nem pude ir até a igreja, eu acabei assistindo aqui de casa, participando de casa. Eu renovei meus laços com Jesus. O pastor Diego sempre pede pro pessoal que está em casa, que estiver entregando a vida para Jesus, para escrever. Eu escrevi meu nome lá. E a partir daquele momento, Deus começou o processo de mim. Porque eu tinha desistido dele, mas ele não tinha desistido de mim. Ele estava me chamando de volta. Eu, na ânsia de servir, eu já me cadastrei com o pessoal de infraestrutura, fui lá ajudar a carregar caixas de som para montar o culto de manhã. O instrumento que eu tinha aqui em casa guardado, empoeirando, eu ofereci para os músicos da igreja, olha, eu uso esse instrumento. Passado algum tempo, fiz o teste, lá a audição para o louvor, comecei a participar do Ministério do Louvor, e eu fui acolhido como nunca fui em lugar nenhum. Eu ficava constrangido com os irmãos vindo trazer água ou puxando uma cadeira para mim, porque para mim era uma coisa surreal. Eu tô tão acostumado a como funciona a maioria das igrejas, onde a gente vai e você que se vire. Tipo, você tá morrendo de sede e ninguém te dá um copo de água. Mas tinha alguma coisa diferente ali. Um amor, um tratamento, um cuidado que eu nunca tive em lugar nenhum. Mas o melhor de tudo é que Deus começou a fluir, o Espírito Santo começou a fluir de uma forma na minha vida muito sobrenatural. E eu senti que eu estava curado. Eu não preciso de mais de nada. Eu comecei a fluir de uma forma que nunca aconteceu na minha vida. Onde eu ministrando louvor ali, junto, tocando meu instrumento, eu começava a cantar em línguas estranhas e eu falava, gente, nem eu estou entendendo o que está acontecendo. Então eu entendi que Deus tinha me curado, estava tudo certo. Mas não tinha acabado o processo. As cadeias que estavam prendendo, que estavam me dificultando de eu voltar ao centro da vontade de Deus, elas foram quebradas. Mas meu ego estava aqui. Em qualquer momento, ele podia me dar outra rasteira. Eu havia me inscrito ao Legendários para participar em novembro do ano passado. Isso foi antes de Lagoinha e antes de vários outros acontecimentos da minha vida. Mas eu não podia ir naquele. Eu fiquei doente. No seguinte, foi um rolo, eu acabei não conseguindo também me inscrever. E fui nesse track agora. Depois de tudo isso. Algumas pessoas me perguntaram, pra que você quer ir no Legendários? Eu disse, não, pra mim tá tudo bem aqui em casa. Aliás, pra minha surpresa e felicidade, quando eu voltei, minha mulher falou assim, que ela também estava fazendo a mesma pergunta. Por que eu ia pro Legendários? Nosso casamento tá muito bem, ela tá satisfeita comigo, tá tudo certo. Então, eu respondia da seguinte forma, eu dizia que eu já trabalhei com encontros de casais no Brasil, eu sei como é transformador o poder desse tipo de encontro e eu queria fazer para eu poder trabalhar, eu queria servir. Então, para servir eu tinha que passar. E eu fui pro Legendários. Pois bem, aí começa a história. Eu cheguei no Legendários, o primeiro dia, aliás, na primeira atividade, não no primeiro dia, na primeira atividade, eu já falei, não, isso aqui não tá legal não. Eu já comecei a me sentir ruim. Na segunda atividade, eu comecei a sentir ruim e ofendido. E aí meu ego começou novamente a florar. Na terceira atividade, exigia até esforço físico maior. Eu falei para a liderança do meu time, da minha família, falei, olha, avisa lá, o líder avisa lá, o Legendário, que eu desisti, eu vou embora. O pessoal tava achando que era por causa do esforço físico. Não, peraí, a gente ajuda. Eu falei, não tem nada a ver com isso. E outra coisa, eu vou com vocês até a hora de eu sair, mas eu tenho que sair disso aqui, eu não vou ficar aqui. Vários Legendários vieram conversar comigo, e eles vinham, falavam, perguntavam as mesmas coisas e voltavam. Aí o último deles falou, olha, a gente não tem como te levar de volta agora, nesse horário. Isso era muito tarde, já de madrugada. Aí ele disse, olha, você vai até o local onde a gente vai acampar. E eu fui, acompanhei a família, eu estava ali na família 5, acompanhei a família até lá. Fiz todo o trabalho que me incumbiram. Cheguei lá, entrei na barraca e falei, bom, agora eu só vou sair daqui na hora que tiver um carro pronto para me levar. No dia seguinte, acordaram todo mundo.
E aí vem um legendário, olha, você tem que acordar. Eu falei, não, eu já avisei que eu vou embora. Não, mas você tem que sair da barraca. Eu falei, não vou sair da barraca. Quando estiver pronto aí pra sair, eu vou descansar. Quando estiver pronto pra me levar, eu saio. Até que vieram vários legendários, até o líder maior deles apareceu lá, o cara de grau maior dentro dos legendários, e conversou comigo. Eu falei pra ele a mesma coisa. Quando eu disse porque eu tava lá, ele falou, olha, mas então fique, porque a gente precisa de gente como você aqui. E eu falei, não, você não tá entendendo, eu quero ir embora. Aí eles pediram pra eu desmontar minha barraca e ir pra um local reservado, eu fui. Chegando lá, mais alguns vieram falar comigo. E aí chegou um legendário, com fala mansa. Ele conversou comigo. Aí em algum momento ele falou assim, como é o seu relacionamento com seu pai? Eu falei, meu relacionamento com meu pai é ótimo. Eu sempre gostei muito do meu pai, ele não foi um pai tão presente, mas ele foi um pai muito amoroso. E por isso eu não tenho dificuldade em expressar meu amor a Deus. Eu sempre tive uma relação de amor muito grande com Deus e não tenho dificuldade com isso. Aí ele olhou para mim novamente e disse, olha, você já perguntou pro papai se você tem que ir embora? E eu falei para ele assim, meu querido, eu só quero ir embora. Aí ele pediu para orar comigo. Eu me lembrei, hoje refletindo sobre o que aconteceu, eu me lembrei do texto em Êxodo, quando Deus fala para Moisés se falar com o faraó, mas o texto também diz que Deus endureceu o coração de faraó. E meu discernimento hoje é que Deus permitiu que meu coração se endurecesse ali. Porque as amarras que o meu ego causaram na minha vida lá atrás foram saradas, mas o meu ego não tinha sido sarado ainda. E só nesse momento eu fui entender qual foi o propósito de eu estar ali. Quando esse irmão terminou de orar por mim, eu já estava em prantos. Eu agradeci muito a ele. Falei, meu irmão, você foi o único legendário que veio até aqui e orou comigo. Mas Deus tem um propósito com isso. Eu peguei minhas coisas, voltei, me colocaram em outro grupo, família 7, e eu passei por esse encontro todo. Um dos pontos mais fortes para mim dentro desse encontro foi quando eu tive a oportunidade de me derramar aos pés do Senhor. E não foi só uma oportunidade, mas houve uma muito especial, onde eu me derramei. Eu fiquei horas ali, eu e Deus. E eu falei para ele, Senhor, eu estou entregando aqui o meu ego a Ti, estou entregando eu a Ti. Eu estou desistindo de mim. Algumas pessoas me encontravam depois e falavam, olha, você está aqui ainda, poxa, que bom que você não desistiu. Eu falei, não, meu irmão, eu desisti. Eles me olhavam com espanto e eu explicava, não, querido, eu desisti de si, desisti, mas não foi do encontro, eu desisti de mim. Eu desisti de querer lutar contra o que Deus quer fazer comigo aqui. Eu desisti de mim para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer comigo, porque o que me importa, a minha oração sempre foi estar no centro da vontade dEle. E Deus me presenteou de uma forma maravilhosa. Porque uma semana antes eu tinha dito para minha mulher que eu estava meio bobo, eu estava igual crente de novo convertido. E ela até concordou comigo que eu estava meio bobo mesmo. E na semana anterior também eu estava tocando no batismo na Lagoinha. Eu estava ali ministrando junto e olhando para trás, o tanque estava atrás de mim. E eles batizando as pessoas, eu falei, poxa vida, eu preciso me batizar novamente. E eu estava pensando em falar com o pastor Diego, perguntar se eu poderia me rebatizar. E o segundo ponto mais importante, e para mim foi um presente de Deus, é o teu privilégio de ser batizado novamente. E assim Deus completou a obra. Eu não sou perfeito, eu vou continuar a falhar. Mas assim como eu tinha amigos queridos ao meu lado para me levantar, para cuidar de mim quando eu caí ali na trilha, eu sei que hoje eu posso contar com mais de 60 mil legendários no mundo inteiro, que aonde eu estiver, quando eu estiver necessitado, quando minha alma estiver doente, quando meu ego tentar aflorar, eles vão estar ali, e eles vão ter toda a liberdade de puxar minha orelha, de me levantar, de me segurar e de me apoiar aonde eu precisar. Muito obrigado, legendários. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado e desculpem-me pelo trabalho que eu dei a vocês. Mas hoje eu olho para tudo que aconteceu e eu vejo que tudo fazia parte de um processo.
Até mesmo o que parecia errado faz parte do processo. Muito obrigado a vocês. Quero andar novamente no jardim.